Olá pessoal, estamos de volta com a nossa segunda edição do programa de análises e opiniões aqui no Mundial Telenotícias. A situação do governo Lula está cada vez mais complicada, mesmo com o esforço do marqueteiro Sidônio Palmeira para melhorar a imagem do presidente. É só caindo. E o governo não vê nenhuma perspectiva de melhora. Visibilidade do judiciário brasileiro também anda ruim das pernas. E a americana detida em aeroporto pode afundar de vez qualquer argumento de ministro em sentido contrário. É o que vamos mostrar no programa de hoje, que também vai contar com as análises do nosso comentarista de geopolítica, Gerson Gomes. É daqui a pouco, depois do recado de nosso apoiador. Fique por aí que eu já volto. Até já. Oi, Andrei. Me chamo Cláudia. Sou filha da Dona Maria Aparecida, aqui de Guarulhos. Quero muito te agradecer por esse tratamento maravilhoso que minha mãe está tomando. Hoje faz 18 dias que minha mãe mudou de vida. Ela tem fibromialgia, hérnia de disco, bico de papagaio, entre outras coisas, Andrei. Como você sabe, ela é uma senhora de 78 anos, mal estava andando. Ela voltou a sorrir, está conseguindo andar sem a ajuda das muletas. Ela voltou a costurar, voltou a fazer serviço de casa. Olha, ela é outra pessoa. Olá, meu querido Paulo, que alegria mais uma vez estar aqui para falar desse produto fenomenal, o Articular, que transforma vidas, e você acabou de ouvir mais uma vida que foi transformada, mais uma pessoa, e eu tenho muita certeza no que eu estou falando, muitas pessoas que estão acompanhando agora, eu tenho certeza que muita gente vai mandar o seu depoimento também, você que está sofrendo com aquela dor do joelho, aquela dor na coluna, aquela dor no quadril, você que não consegue mais trabalhar. Gente, hoje o trabalhador, né, para poder conseguir viver com esses preços absurdos das coisas, a gente tem que trabalhar mais, tem que aumentar a carga horária, aumentar a produtividade, tem que se virar. O aposentado hoje não consegue viver em paz, né, dependente de um salário mínimo, que não vive, sobrevive, e aí tem que fazer bico. Mas aí é o que eu falo, aonde está a saúde? E a saúde? Tem gente que precisa trabalhar, tem vontade, tem trabalho, tem mão de obra, mas não tem saúde. E é nesse assunto que o Articular que ele entra, porque ele é um produto extremamente funcional, é o único produto no Brasil capaz de acabar com a dor já na primeira semana de uso. Não é exagero, tá, gente? Primeira semana de uso, e isso acontece por conta da sua verdadeira fórmula. Uma fórmula única que reúne todas as propriedades que um ortopedista recomenda. Tem condroitina, tem magnésio, cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2 e o poderoso ácido hialurônico ortopédico. Para quem não sabe ainda, gente, o ácido hialurônico ortopédico hoje, ele transformou o mundo da ortopedia. Está no lugar da prótese. Hoje ninguém mais pensa em prótese, nem o ortopedista e nem o paciente. Por quê? A prótese, ela tem o risco de ser rejeitada, tem o profissional, às vezes não tá no melhor dia, e aí acontece o erro médico, a pessoa sofre pro resto da vida, e também tem o pós-operatório, né, gente? Pra quem trabalha, então, não tem como ficar 3 meses de recuperação, não dá. É por isso que eu falo, quem tem dor tem pressa. E quem tem dor hoje, muitas das vezes, por ter medo de passar por cirurgia, vive de remédio de farmácia. Compra um remédio aqui, outro remédio ali, e aí vai empurrando o problema com a barriga, porque o remédio, ele simplesmente tira sua dor momentaneamente. O efeito acaba, a dor volta de novo. E o Articular, que é diferente, ele é um produto que ele vai direto na raiz do problema. Ele tira o problema que está causando a sua dor. Então você que está me ouvindo agora, que está sofrendo com artrite, artrose, você que tem fibromialgia, dor generalizada, dor crônica, aquela dor que não passa de jeito nenhum. Já tomou de tudo, morfina, tramal, codeína, e mesmo assim a dor não passa. Vou falar uma coisa pra você, você vai tomar esse produto. Eu tenho certeza que na primeira semana de uso você vai ver a grande diferença. E eu espero aqui o teu comentário, o seu feedback, o seu depoimento para nós colocarmos também no ar. Então, gente, se você tem dor, a oportunidade é agora. O carnaval acabou, né? O feriado acabou, já passou, e agora nós temos que trabalhar e voltar a realmente a produzir, né, com alta eficácia. E para produzir mais, é óbvio, tem que estar bem de saúde, tem que estar bem fisicamente, e para você estar bem, você precisa do Articular, que lembre-se, resultados a partir da primeira semana de uso. Mas para tudo isso acontecer, exige uma atitude, né? Não dá para querer resultados maiores e melhores fazendo a mesma coisa. Então eu vou te ajudar a tomar a melhor decisão na sua vida e parar de sofrer com dor, parar de tomar remédio de farmácia. Ligue agora, peça o seu Articular, que tem um desconto especial hoje para os 3.000 primeiros telespectadores que ligarem a partir de agora. Eu vou dar um desconto especial, o maior desconto, tabela máxima hoje. Pega o seu telefone, ligue agora e peça Articular. Que telefone? 0800 591 4391. 0800 591
4391. O telefone tá bem aqui abaixo, tem também o WhatsApp, você pode adicionar no Zap, chamar a gente e você também vai ter o desconto. E lembre-se, atendimento humano, nada de inteligência artificial, atendimento humano, para você realmente ter o contato e ter o acompanhamento. Nós acompanhamos o seu tratamento para que você realmente tenha resultado e um resultado certo. Então, ligue e peça o seu Articular. 0800 591 4391. E para quem ligar agora, de presente você ainda leva para casa 2 pomadas massageadoras, uma pomada maravilhosa para você usar de manhã e outra pomada para você usar de noite, para aumentar a eficácia, porque é tratamento de dentro para fora e de fora para dentro. E ainda recebe de presente um massageador profissional, que é excelente para você usar no seu dia a dia. Dá para usar em casa, no carro e até no trabalho. Tudo isso eu te entrego agora, entrega super rápida e o pagamento só pro mês de abril. Então você recebe, usa, melhora, conta o seu depoimento e paga somente em abril. Ligue e peça Articular aqui. 0800 591 4391. 0800 591 4391, Paulo. Ok, já estamos de volta com o nosso programa de análises aqui no Mundial Telenotícias. Por favor, não pense que a situação do Brasil com os Estados Unidos na questão da censura das liberdades de expressão está calma. Não, não está, muito pelo contrário. As autoridades americanas estão de olho em tudo. Apenas, no momento, estão tratando de questões mais emergenciais, envolvendo os recursos dos Estados Unidos, como na situação das guerras no leste europeu e no Oriente Médio. São questões extremamente emergenciais, mas que, por outro lado, serão resolvidas rapidinho, em dias, e não em semanas. E mesmo assim, o time de Trump e do Departamento de Estado está trabalhando duro. É um prazo dado pela administração Trump para que o governo brasileiro tome alguma providência no âmbito do executivo. É fato que os americanos estão incomodados com as agressões à soberania do país atribuídas às autoridades judiciárias brasileiras e vão cobrar uma reparação. O problema é saber que tipo de reparação vai ser aceita quando for ofertada. Todo mundo em Washington, e estou me referindo à Casa Branca e ao Capitólio, sabe muito bem o que aconteceu no Brasil no fim do governo Biden. E como já deu para perceber, os americanos não têm a memória curta e não vão esquecer jamais, caso as autoridades brasileiras esperem a poeira baixar. Não vão. O caso da brasileira naturalizada americana Flávia Cordeiro Magalhães está sendo considerado a bala de prata para incluir o ministro do STF na Lei Magnitsky, considerado uma sentença de morte na área financeira. Ela teve o passaporte brasileiro retido no aeroporto de Recife e foi obrigada a entrar no país e a sair com o passaporte americano. Só que o ministro argumentou que ela fraudou o documento para enganar o sistema imigratório brasileiro e decretou a prisão preventiva dela. Oh, boy! Além disso, o ministro teria ordenado às redes sociais que derrubassem os perfis dela dentro dos Estados Unidos. Isso é o que as autoridades americanas precisavam para punir o ministro que já está sendo investigado em processo corrente em um tribunal federal de Tampa, na Flórida. Essa semana, a americana Flávia Cordeiro concedeu um monte de entrevistas, explicando o caso em detalhes. Ela disse que até hoje ainda não sabe o motivo das ações do ministro. Reveja agora um trecho da entrevista que ela concedeu ao jornalista Paulo Figueiredo, em Miami. Veja aí. Nós temos uma informação que eu estou no Twitter Files, que eu fui para uma manifestação no dia 5/11 de 2022 em Miami, e eu levantei uma placa falando "Brasil was stolen", e a minha foto está no Twitter Files. Porém, nós não temos acesso aos autos, ao número do processo, para poder fazer a minha defesa. O meu advogado é Dr. Paulo Faria, o mesmo do Daniel Silveira, e até a data de hoje nós não sabemos o que eu postei que o nosso xerife não gostou. Bom,
Esse caso da Flávia vai piorar a situação das autoridades brasileiras porque enfraquece qualquer argumento em contrário. Ela se encaixa perfeitamente no que se define como Lei Magnitsky. Se o ministro brasileiro for enquadrado, ele terá qualquer recurso ou bem pelo mundo inteiro congelado pelas instituições financeiras. Mas os americanos não estão focados em apenas um ministro. 2 outros também estão na mira das autoridades, como foi revelado esta semana pelos canais que cobrem o assunto. Os ministros que também podem entrar nesta lista são Gilmar Mendes e Dias Toffoli. E pelo que levantamos, tão logo cesse a emergência do acordo com o leste europeu e Oriente Médio, que nós vamos falar um pouco mais adiante sobre ele, as atenções estarão voltadas novamente para esta questão do judiciário brasileiro, o que já deve acontecer para as próximas 2 semanas. Está perto. Ou seja, a temperatura está subindo e o caldo esquentando. Quem tem ouvido que ouça, quem tem perna que corra, e que corra muito. E olha só, a gente até gostaria de estar discutindo aqui, nos jornais que produzimos, apenas notícias boas, analisando as iniciativas magníficas que o governo deveria estar proporcionando para o povo brasileiro. Mas, infelizmente, é o governo quem oferece a matéria-prima de muitas de nossas análises, e não há nada de bom que possa ser ressaltado. Nada. O jornal suíço NZZ, por exemplo, está trazendo na edição de página desta sexta-feira que a corrupção na América Latina está só aumentando e trata da Petrobras, quando menciona o Brasil, dizendo que o governo americano está de olho e que o presidente Lula afirma que o interesse por trás dos americanos seria a destruição completa da petrolífera brasileira. Como se isso ainda servisse para convencer alguém. Não convence mais. E se os americanos estão de olho, é porque a corrupção afetou os interesses dentro dos Estados Unidos. E os caras querem agora as coisas limpas. Quem participava de irregularidades, como foi divulgado recentemente por Trump, era o governo esquerdista de Joe Biden. Lula estaria com receio das investigações que podem revelar mais uma vez um enorme escândalo de corrupção, como os já mencionados no passado e julgados pela Operação Lava Jato. E desde que assumiu, o atual governo só tem gerado polêmicas. O STF, por exemplo, se mostra, segundo revelado pelo site Gazeta do Povo, perfeitamente e em total sintonia com o Executivo, barrando, inclusive, e prejudicando qualquer projeto de governos estaduais com um alinhamento com a direita e centro-direita no Brasil. As determinações judiciais têm impactado projetos na área de segurança pública, meio ambiente e educação, revertendo políticas que já haviam sido legitimadas pelo voto popular. No Rio de Janeiro, a polícia não pode adentrar as comunidades para buscar traficantes. Em São Paulo, a Suprema Corte se meteu na questão das câmeras corporais e por aí vai, em vários outros estados brasileiros, afinados com o pensamento da direita. Obviamente que com essas ações, que são bem conhecidas do eleitorado brasileiro, a esquerda e, consequentemente, o sistema que governa o país atualmente está em franca decadência. O governo não consegue mais reverter o prejuízo e as tendências estão só piorando, ao ponto de Lula considerar para a sucessão nomes como Gleisi Hoffmann, Guilherme Boulos, Simone Tebet ou até mesmo a primeira-dama Janja da Silva. Faz sentido isso? É isso. Pergunta, é isso que o presidente tem de asset, de nomes para a prateleira da sucessão? Porque o nome de Lula não leva mais nada, não leva mais ninguém à urna. Fica difícil governar sem o apoio do mensalão. E chega o momento que a verba das emendas acaba. E aí? É necessário muita competência e conhecimento de causa. Isso existe nesse governo? Não, infelizmente
não existe. E é exatamente isso que explica o derretimento da preferência popular do presidente, até mesmo em seu curral eleitoral, Norte e Nordeste brasileiro. Ou seja, o governo não tem mais tempo de sobra para tentar reverter esse perfil. Ainda está caindo e com velocidade, quando já deveria estar recuperado. Para as eleições do ano que vem, não alcança e terá de amargar a vitória de seus adversários. Como uma das tentativas de sobrevivência, está eliminando a taxação para importação de alimentos. Mas nem isso vai surtir algum efeito prático. A isenção de alimentos terá impacto limitado para frear a inflação e conter o aumento dos preços, segundo especialistas de mercado. Os produtos que terão alíquota zerada pelo governo representam apenas 1% do que o Brasil importou em 2024. Isso significa que o peso da medida nos preços tende a ser mínimo, ou seja, a medida é mais populista do que prática, na verdade. Por que não cortar nos gastos? Por que não elimina os orçamentos desses ministérios que não servem para nada? Talvez por aí conseguisse mostrar alguma austeridade, mas essa medida não entra na pauta de negociações de jeito nenhum. Então, tudo o que fizer será usado contra o próprio governo. E daqui a pouco a gente vai voltar a falar mais sobre esses acontecimentos envolvendo a política americana com o nosso comentarista de geopolítica, Gerson Gomes. Mas antes, eu preciso que você preste atenção neste recado aqui. É sobre o perfume que estamos lançando, o Etché, Uma Noite em Sevilha. É um perfume maravilhoso, é o perfume que eu uso no meu dia a dia e ele é unissex. Pode ser usado em qualquer ocasião, tanto de dia quanto de noite. A fragrância é muito boa e lembra o Mediterrâneo, com aquele romantismo todo e uma sedução mágica do flamenco sevilhano. Se você já esteve em Sevilha, na Espanha, vai entender o que estamos dizendo. O perfume Etché, Uma Noite em Sevilha, vem no tamanho perfeito, 50 ml, e pode ser transportado para qualquer lugar ou ocasião. Basta você acessar o site ou o QR Code que aparece aqui na sua tela e fazer o pedido hoje mesmo. Todos os cartões são aceitos. Entre lá e veja. É um bom presente para o marido, ou esposa, namorado ou namorada. Vamos lá, acesse e faça o seu pedido. Etché, Una Noche em Sevilha. Muito bem, de volta com o nosso programa de análises. Estados Unidos e Ucrânia estão acertando um encontro para terça-feira da semana que vem na Arábia Saudita para assinar um acordo de paz com a Rússia. O presidente Volodymyr Zelensky foi quem pediu o encontro, disposto a assinar o acordo o mais rápido possível. Em uma carta direcionada ao presidente Donald Trump, Zelensky pediu um monte de desculpas pelo comportamento grotesco na Casa Branca na semana passada e ainda implorou por um restabelecimento de relações. O secretário de Estado Marco Rubio será o enviado de Trump para acompanhar a assinatura de um cessar-fogo com os russos. Trump não vai comparecer. Ele disse que as duas partes não têm outra alternativa a não ser assinar o acordo. Veja. I think what's going to happen is Ukraine wants to make a deal because I don't think they have a choice. I also think that Russia wants to make a deal because in a different way that only I know. Only I know. They have no choice either. We're not looking to hurt anybody, and we're certainly not looking to hurt them. And I'm looking at that, and there were some people that think that's appropriate and some people don't, and I'll be making a decision pretty soon. Okay? President Trump But we're not looking to hurt them. President Trump Especially Ukrainians. They've gone through a lot. E para a gente falar sobre esse assunto, está conosco hoje o nosso comentarista de geopolítica, Gerson Gomes. Gerson, seja muito bem-vindo. Trump falou grosso com Zelensky e com Putin
E nem foi preciso uma cervejinha na mesa de um bar para se chegar a esse acordo de cessar-fogo, não é? Seja bem-vindo, Gerson. Muito bom estar de volta, é verdade, Paulo. Não foi necessário recorrer àquela estratégia, né, do nosso presidente Lula, que se colocava como alguém apto a intermediar uma negociação de paz nesse nível. A gente sabe que não. Óbvio que os Estados Unidos se colocam nesse momento como um ator preponderante para o encontro da paz. É interessante que o principal obstáculo que nós vemos às negociações neste momento não partem nem mesmo da Rússia e da Ucrânia. Por incrível que pareça, quem se levantou essa semana se colocando ao lado dos ucranianos numa posição muito belicista foi justamente a França, de Emmanuel Macron, e até mesmo a Grã-Bretanha, que neste momento se colocam como atores a dificultar as negociações, porque dizem que teriam condições de colocar o seu arsenal nuclear à disposição da Ucrânia para que encontrasse uma solução à guerra pela reconquista dos territórios que os russos avançaram durante esse período. Veja que esse é um assunto muito complexo para que a gente consiga esgotar num programa como esse, né, Paulo? Mas eu te faço uma pequena provocação logo do início e depois a gente pode elaborar melhor. Os alemães, que são a principal força motriz da União Europeia, eles partem do seguinte debate, e eles estão debatendo isso agora. Bom, desde a Segunda Guerra Mundial, nós conquistamos uma hegemonia, praticamente vamos dizer assim, uma posição altamente vantajosa dentro da União Europeia. Eles são a principal locomotiva econômica da União Europeia, mas eles não desenvolveram o artefato nuclear, porque os Estados Unidos defendiam a Alemanha. E agora o que os alemães estão perguntando é o seguinte, Paulo. Bom, se os Estados Unidos, eles de fato começam a pressionar pela paz, dizendo que retirarão a parte de inteligência do combate, ou seja, do compartilhamento de inteligência no combate, o que isso pode significar em termos práticos para a gente, que estamos nos colocando ao lado da França e da Grã-Bretanha, dizendo que a União Europeia não pode permitir que os Estados Unidos unilateralmente busquem as negociações e não ouçam os europeus. O que os alemães estão perguntando é o seguinte, tudo bem, mas se os Estados Unidos retirarem o seu apoio militar, a França e a Inglaterra e a Grã-Bretanha, eles teriam capacidade bélica de realmente se antepor a uma potência nuclear como os russos? E a resposta, Paulo, obviamente é não. Porque nem a França, nem a Grã-Bretanha possuem capacidades reais de inteligência e capacidade cibernética para colocar os seus mísseis, porque necessitariam ser mísseis de muito longo alcance, até considerados mísseis balísticos por alguns, de grande capacidade, que tem que muitas vezes fazer uma trajetória deixando a órbita terrestre para chegar nos territórios russos. E isso nós sabemos, Paulo, que agora nos Estados Unidos nós temos a possibilidade deles utilizarem os seus satélites para suportarem a guerra. Mas e se eles retirarem essa inteligência? Então, eu vou compartilhar com você somente uma experiência pessoal, para que você veja como é complicado esse assunto. Muita gente sabe que eu estive no Haiti durante algumas vezes, mas pouca gente sabe que eu fui capitão designado para a Escola Superior Militar Eloy Alfaro, em Quito, Equador, quando eu era jovem ainda, e fui instrutor logo depois da guerra Equador e Peru. E sabe o que me chamou a atenção? É que quando eu cheguei lá no Equador, foi criada a arma de inteligência. E eu achei estranho aquilo, eu falei, criaram uma arma de inteligência e nós tínhamos que formar cadetes para serem oficiais de inteligência. E aí eu descobri algo importante. O Brasil saía de grande parte dos governos militares com a sua inteligência militar voltada a uma inteligência muito mais de captação de dados para decisões, muitas vezes políticas até, do que realmente estratégicas de guerra. E o Equador me ensinou uma coisa, um país pequenininho da América do Sul, que a inteligência militar de combate é aquela que se faz com satélites, imagens de satélites e que pode decidir e buscar os alvos.
E aí eu compartilho com você uma curiosidade. Durante toda a minha carreira militar, quando a gente faz os exercícios e que a gente faz todas as preparações de planos de combate, de hipóteses de emprego, nesses planos existia uma coisa que chamava, os militares que estão nos ouvindo vão saber, que dizia a seguinte: Beabá, ela está omitida. Beabá omitida. Sabe o que é Beabá, Paulo? Beabá quer dizer, é uma bateria de busca de alvos. O que era isso? Era uma estrutura altamente complexa que deveria, com satélites e muita capacidade informacional, verificar os alvos e conduzir os fogos para esses alvos. E é exatamente isso, Paulo, que os Estados Unidos, essa semana, ele deu um pause, simplesmente um pause, e os ucranianos ficaram cegos, porque eles não têm como colocar os artefatos que França ou Inglaterra querem fornecer para atingir os alvos, porque se você não tiver inteligência de combate, e hoje em dia essa inteligência é altamente sofisticada, você não combate, você não consegue colocar os teus fogos em cima dos alvos inimigos. Então é isso que nós estamos falando, Paulo. Hoje a Europa está num grande debate e muito irritados, porque os Estados Unidos de Trump são muito pragmáticos e estão dizendo para eles o seguinte: ok, desde a queda do Muro de Berlim, vocês contaram com a nossa defesa, estamos com a tropa aí protegendo vocês. Enquanto isso, vocês não gastaram em defesa, não gastaram em aporte militar e desenvolveram o estado de bem-estar social tranquilamente. Transformar a Europa num continente maravilhoso para viver. É verdade. Só que agora chegou o momento em que vocês querem se defender, querem que a guerra continue, não querem que realmente a Ucrânia ceda nada, mas vocês têm capacidade de tocar essa guerra sem a participação dos Estados Unidos? E a resposta, Paulo, você sabe muito bem que é não. Então o momento é um momento muito complexo, muito difícil, e eu posso te dizer que tudo leva a crer que Trump conseguirá realmente a paz, a despeito das posições de França e Grã-Bretanha desta semana e desse pragmatismo alemão que começa a perceber que se eles colocaram para fora as usinas nucleares, o que dirá você desenvolver artefatos nucleares para se desenvolver, né, Paulo? Quantas décadas precisariam? Não, e é um contrassenso danado, porque os caras compraram gás da Rússia numa dependência estupenda e agora falam em agressão com armas nucleares? Onde é que os caras estão com a cabeça? Isso está com mais cara de blefe do que propriamente uma ação concreta e ameaçadora. Você falou agora há pouco, né, da questão da geolocalização e uso da inteligência. Foi exatamente isso que a gente viu, o uso de drones, né? Os drones ucranianos chegavam com uma precisão assustadora aos alvos russos, né? Inclusive os oficiais russos que estavam ali, né, os soldados russos que estavam nas trincheiras, os drones chegavam com extrema facilidade. Isso porque estavam usando tecnologia de satélite, e satélite americano. A pergunta é o seguinte: os europeus não poderiam usar as estruturas da ESA, que é a Agência Espacial Europeia, os satélites colocados, né, no espaço pela ESA, para substituir a saída dos americanos? Claro que sim. Essa é uma possibilidade que é debatida na Europa já há bastante tempo, que é você ter a capacidade tecnológica de fazer a própria defesa dos europeus sem a necessidade da contribuição dos americanos e canadenses, ou seja, sem a contribuição dos países de fora da Europa. Só que isso demanda duas coisas muito importantes, né, Paulo? Uma é dinheiro, e a Europa ela está numa crise energética, econômica muito grande. E a segunda, que é muito importante e é necessária também, além do dinheiro, é a disposição política de você transformar a Europa em um continente que invista grandemente na área tecnológica bélica e passe a puxar um cobertor que é curto, que vai deixar alguma outra parte vulnerável. E que outra parte vulnerável é essa? É justamente
toda a estrutura que foi criada de uma social-democracia que forneceu uma capacidade de resposta à população, de prestação de serviços muito grande, que o governo, inclusive o Brasil, muitas vezes sonha com ter um estado de bem-estar social como o europeu, mas esquece que isso custa caro, né, Paulo? Então, você tem que direcionar recursos e, ao mesmo tempo, ter o apoio político de fazer essas decisões. Isso demora tempo. A logística disso é complexa, mais do que isso, o desenvolvimento tecnológico dessa indústria bélica espacial é algo que os Estados Unidos e a China, por exemplo, têm feito investimentos muito grandes, muito elevados, já há algum tempo. Há uma corrida espacial em andamento. Você lembra que no primeiro mandato do Donald Trump, ele criou uma sexta força militar aqui nos Estados Unidos. Na verdade, ele rachou a Força Aérea e deu a possibilidade dos militares decidirem se queriam ficar na Força Aérea ou ir para a Space Force, seria uma força espacial. Na época, muita gente não entendeu, mas hoje já se sabe que a guerra, essa guerra convencional que a gente vê sendo travada na Ucrânia, ela não acontece sem uma outra guerra que acontece no cyberspace. E mais do que isso, muitas das armas que nós vimos serem desenvolvidas de artilharia antiaérea e até de defesa desses mísseis balísticos, lá em Israel nós vimos uma pequena demonstração com o Arrow 2 e Arrow 3, porque eles interceptaram mísseis balísticos que saíram do Irã e do Iêmen, e conseguiram fazer essa interceptação fora da capacidade normal da artilharia antiaérea que a gente conhecia até então. Ou seja, há quem diga que essas interceptações que Israel fez foram a primeira, ou foram, vamos dizer assim, a pré-visão nossa do que seria uma guerra nas estrelas, porque foi feita uma interceptação fora da atmosfera terrestre. Então, isso que está acontecendo agora mostra que os Estados Unidos e a China, não podemos esquecer, estão muito avançados nesse desenvolvimento. E é por isso que Trump, ele diz o seguinte: o nosso principal fator de disputa geopolítica não é a Europa, não é o leste europeu, nem é a Rússia. O PIB da Rússia, Paulo, é um PIB pequeno. A Rússia não tem capacidade, teoricamente, nem de enfrentar a Europa do ponto de vista econômico. Só que a Rússia é uma potência bélica nuclear. Então veja que essa situação na Ucrânia que se criou, como o presidente Trump muito bem falou, se ele fosse o presidente, a guerra na Ucrânia nem teria começado, jamais teria começado. O problema agora é desfazer. E ele tem deixado os europeus, principalmente aqueles mais à esquerda, mais da social-democracia, mais os globalistas, que gostariam até de escalar para um conflito de uma terceira guerra mundial. Muitos deles falam que esse caos seria interessante para os seus propósitos, mas Trump não está disposto a subscrever nada disso, Paulo. Trump já disse que fará tudo o que for possível e empenhará todo o esforço militar, econômico, político, psicossocial, científico, tecnológico para obrigar Ucrânia e Rússia a buscarem um acordo de paz. Vamos torcer. Na Arábia Saudita, semana que vem, é um desafio para o Marco Rubio. Eu creio que ele deve avançar com essas negociações sim, Paulo. Eu também acredito nisso pelo seguinte, né? O próprio Zelensky já disse que não tem mais interesse em continuar discordando das ideias de Donald Trump. Então ele já mandou uma carta, essa carta chegou ontem aos Estados Unidos, né? Foi lida ao presidente americano, que entendeu e aceitou, né? Mas sem ter que responder de imediato as desculpas pedidas por Volodymyr Zelensky. E ele vai estar lá, né, na Arábia Saudita, junto com Marco Rubio. Os russos não estarão presentes e esse acordo é para um cessar-fogo. É o primeiro passo para a paz, né, Jéssica? É o primeiro passo para a paz. E aí, Donald Trump vai estar perto também, aí, que muitos já falam, né, de um prêmio Nobel da Paz, porque muitos tentaram e não conseguiram, e ele chegou e botou ordem na casa, falou: não, vamos acabar com esse negócio, acabar com essa brincadeira, tem muita gente morrendo, isso não interessa mais ninguém, vamos acabar com isso. E o Vladimir Putin disse que tem interesse em acabar com isso também. Com relação às falas de Macron, nós mostramos aqui, o Putin disse, né, que, na verdade, ele lembrou, né, o fato de Napoleão, o fato histórico de Napoleão Bonaparte, que tentou invadir a Rússia e acabou saindo de lá humilhado, derrotado pelo frio. Isso serviu, né, ali como uma carapuça na cabeça
de Emmanuel Macron, porque não dá para entender como é que o cara vai falar de armas nucleares, Gerson. O que ele acha que ele vai conseguir com isso? Que ele vai fazer com que o russo recue e coisa e tal, porque ele está falando que ele tem arma nuclear, sendo que nenhum dos mísseis dele é balístico? E já a Rússia já conta com mísseis balísticos, a China conta com mísseis balísticos que serviram, a China serviu a Coreia do Norte, como você mesmo falou, com alguns exemplares desses mísseis balísticos, dessa tecnologia, e o Macron está achando que vai intimidar quem? Conversa fiada, conversa fiada. Mas no seu comentário agora, nessa sua resposta, você mencionou o Oriente Médio. Eu gostaria agora também de falar do Oriente Médio. O presidente Trump disse que causaria um terror danado no Oriente Médio, principalmente para o Hamas, se eles não entregassem, se os integrantes do Hamas não entregassem todos os reféns. Obviamente, ele não deu uma data precisa, né, para que se chegue a essa situação, a conclusão dessa situação, mas já decidiu que vai colocar, né, militares americanos na ajuda, no combate, junto com os israelenses, né, no enfrentamento dos integrantes do Hamas. A pergunta que eu faço agora é o seguinte, Gerson. Por que será que o Hamas não está entregando os reféns? Será que eles ainda estão vivos? De repente eles já foram mortos e não tem mais nada. Nem corpo, nem ossos, absolutamente nada. E os caras do Hamas estão desesperados. O que você acha? Esse é um tema que acaba tendo uma conexão com o tema anterior, e eu vou me permitir fazer essa conexão histórica antes de entrar ali dentro da faixa de Gaza. Quando eu estive lá em dezembro de 2023, fica notório que a faixa de Gaza é mais ou menos para o carioca, né? É mais ou menos como se fosse o seguinte, raciocina como Barra da Tijuca e Recreio dos Bandeirantes. Então, ou seja, é uma mesma praia, a praia de Tel Aviv e a praia da faixa de Gaza. Então a gente se pergunta por que não houve um grande desenvolvimento na faixa de Gaza? Porque todo o dinheiro da ajuda humanitária, da ajuda internacional, foi utilizado para uma preparação de guerra contra Israel. Na verdade, quando o cidadão israelense foi obrigado a deixar a faixa de Gaza no acordo de Israel para que o Hamas fizesse a dominação política da faixa de Gaza, eles usaram todo esse período da ausência do israelense, do poder econômico de Israel ali naquela região, para justamente desenvolver os túneis e a capacidade bélica. Mas o que me chamou a atenção foi o fato de estarem ao lado do Egito. E o Egito tem muros altíssimos, inclusive muito mais, vamos dizer assim, protegidos do que as cercas de Israel ali em volta da faixa de Gaza. E por que o Egito não deixa que os árabes, que são árabes como eles, vão ao Egito ou se refugiem no Egito? Porque existe toda uma guerra geopolítica ali, Paulo, que o Trump, na verdade, ele bota o dedo e diz o seguinte: bom, vai ter que ser reconstruída essa bagunça. Se vocês não se mexerem, eu vou colocar tropa ali para acabar de uma vez com esse conflito e vou fazer a reconstrução da faixa de Gaza e vou transformar aquilo ali numa área super desenvolvida e deixar os árabes viverem de forma digna ali dentro daquele local. É claro que a solução que ele está colocando, Paulo, não é tão simples assim, e ele sabe disso, mas ele mexe com os brios de quem? Dos árabes, do Egito e da Jordânia. E veja que essa semana, tanto a Jordânia, que está ali com a autoridade palestina, ali no que a gente chama aqui nos Estados Unidos a gente chama de West Bank, no Brasil chama de acho que Cisjordânia. Chama de Cisjordânia. Isso. A faixa de Gaza está com o Hamas, mas a Cisjordânia, ou o que a gente chama aqui de West Bank nos Estados Unidos, fica com a autoridade palestina. Então são dois grupos. Um lida com os jordanianos e o outro está ali do lado do Egito. Então o que os Estados Unidos faz é o seguinte: vem cá, por que vocês, países sunitas, árabes, como a população dentro da faixa de Gaza, não se organizam economicamente para a reconstrução? Se vocês não fizerem, eu farei. É mais ou menos o que acontece com a Europa, e eu vou pegar um gancho nessa questão do Napoleão que você falou, porque a França, Paulo, e a história é brilhante, né? A história ela nos lembra de cada coisa. A França, ela tem um trauma com os Estados Unidos. E digo mais, a França e a Inglaterra e a Grã-Bretanha. Por quê? Porque quando teve a crise do Canal do Suez, quando o Nasser resolve nacionalizar o Canal de Suez, veja que coisa interessante.
A União Soviética, ou seja, os russos, foram lá e defenderam Nasser e deram apoio militar contra os ingleses e franceses. E os americanos, saindo já da Segunda Guerra, isso já é na década de 50, eles resolveram se abster, não interferiram. Falaram o seguinte, bom, é com vocês, é um problema de vocês. E sabe o que aconteceu? A França foi humilhada pela União Soviética. França e Inglaterra foram obrigados a sair, o canal do Suez ficou na mão dos egípcios e até hoje assim está, e na época eles ficaram com essa pulga atrás da orelha dizendo o seguinte, se nós dependermos dos Estados Unidos, nós temos que estar inseridos no planejamento geopolítico deles, porque é assim, hoje o Trump está dizendo para a Europa o seguinte, olha, a minha prioridade geopolítica é com a China, e não me interessa ter a Rússia se aproximando com a China. Aliás, era uma das prioridades de qualquer estudante de geopolítica aqui nos Estados Unidos, de que para os americanos não era conveniente a aproximação da Rússia com a China. E agora o que o governo Biden acabou fazendo em toda essa guerra? Jogaram a Rússia para o colo da China. Então, tudo isso que o Trump raciocina de um teatro de operações mais amplo, a Europa hoje quer puxar para um debate somente envolvendo a Ucrânia. É claro que a gente sabe que o Vladimir Putin, ele é um ditador, a gente sabe que ele opera com os grupos mafiosos russos ali em vários setores, sabemos que os opositores políticos do Vladimir Putin costumam se jogar de janelas de grande altitude ou tomar alguma coisa que de repente eles aparecem envenenados, né? Nós sabemos o que ele faz com os opositores políticos, sabemos que não é uma referência para nenhuma democracia. Agora, o que o Trump está dizendo para os europeus é o seguinte, é chegado o momento de vocês entenderem que a política externa norte-americana hoje tem uma prioridade com a China, e vocês têm que resolver o que vocês querem. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, nós não vamos pagar mais para a defesa de vocês enquanto vocês promovem uma guerra que poderia já ter terminado. E muitos dizem o seguinte, mas quem invadiu foi a Rússia. Sim, quem invadiu foi a Rússia. E no Oriente Médio, o que aconteceu? A mesma coisa, Paulo. Quando Trump estava no seu primeiro mandato, ele estava com o Acordo de Abraão já totalmente avançado e alinhavado. A Arábia Saudita faria um acordo com Israel, seria inclusive criada uma ideia de um Estado palestino, tudo estava caminhando na direção de aproximar Israel dos países sunitas do Golfo, e tudo isso foi destruído. Por quê? Porque quando Biden sai do Afeganistão da forma como saiu, demonstrou uma fragilidade tamanha que deixou o Irã com capacidade de colocar a sua guerra de proxies, ou seja do Hezbollah no Líbano, seja do Hamas ali na faixa de Gaza, para atacar Israel. Então você veja que a fragilidade dos Estados Unidos, ou a política externa equivocada, ela acaba causando o problema na Ucrânia e acaba causando o problema de Israel também na faixa de Gaza. Então o que Trump está fazendo, Paulo, é buscar a paz usando todo o seu, vamos dizer assim, o seu repertório de ferramentas. E isso vai acontecer tanto no Oriente Médio quanto no leste europeu, segundo ele, nas próximas semanas. E como você bem falou, nós do Brasil torcemos, né, para que o Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, né, o próprio Toffoli, por que não dizer outros ali, voltem a ser alvo, né, das atenções do Departamento de Estado. Mas eu creio que você está certo. Em algumas semanas, esses assuntos mais complexos já estarão equacionados, e talvez a gente volte ali a ser lembrados, né, do que está acontecendo no Brasil, né, Paulo? Exatamente, você agora abriu espaço, achei que você ia queimar a largada para o próximo assunto, mas é isso mesmo, né? E a informação que a gente tem é que até meados de abril toda essa situação já esteja resolvida. Ou seja, os caras deram um tempo para tratar desses assuntos emergenciais, que são as guerras, né, as situações de guerra no leste europeu e no Oriente Médio, mas a coisa está andando, né, Gerson? O caso dessa Flávia Cordeiro, ele está andando com muita velocidade, né? Chegou ao conhecimento de muitos senadores, né? O Mike Lee, nos Estados Unidos, chegou ao conhecimento do Elon Musk, e era justamente o que eles esperavam, né? Ou seja, o que eles procuravam era uma evidência de que houve verdadeiramente uma intromissão na soberania digital
e jurídica dos Estados Unidos. E os caras vão cobrar uma ação até mesmo para que isso não vire uma tendência de outros governos e que sirva de exemplo, né, para outros povos que quiserem fazer a mesma coisa. E acreditamos que isso vai andar e vai andar rápido, né? A Flávia Cordeiro nos parece aqui que o advogado dela é o mesmo advogado do deputado Daniel Silveira. Ele está entrando com uma representação, inclusive na Justiça Americana, e fez uma representação também na Embaixada Americana em Brasília, justamente pedindo uma reação. Ou seja, o que o judiciário brasileiro vai dizer numa hora dessas? O quê? O que essas pessoas, né, por exemplo, programas de rádio que a gente costuma ouvir no final do dia, que acabam defendendo, né, assim, de olhos fechados, toda essa situação, dizendo que tudo isso não passa de fantasia, de mentiras, de fake news e de desinformação, o que essas pessoas vão dizer? Porque isso aí é um fato concreto. Ou seja, aconteceu. E isso prova a irregularidade de toda essa situação relacionada ao judiciário brasileiro, né, Gerson? Então, você também acredita que isso deva andar rapidinho também nessas próximas 2 semanas? Pois é, Paulo, eu creio que esse tema ele acaba tendo uma conexão com o próprio ritmo que o Supremo Tribunal Federal ele dará ao julgamento do grupo do presidente Bolsonaro, que foi, a denúncia foi acatada pela PGR, né? E agora as defesas tiveram que apresentar parte da defesa, inclusive sem conhecimento total de tudo que estava nas peças acusatórias, e isso está sendo tratado pelo Brasil de uma forma política, e a gente sabe que não é um julgamento jurídico, até porque o fórum é inadequado, as pessoas que estão sendo julgadas ali no Supremo Tribunal Federal, nem mesmo aqueles do 8 de janeiro, eles teriam a prerrogativa de foro junto ao Supremo Tribunal Federal, ou seja, foi criada toda uma narrativa que agora, para ficar de pé, né, Paulo, você tem que juntar essas pessoas e dizer que houve um golpe de Estado, uma tentativa de golpe de Estado. Só que isso é muito difícil de você sustentar. Essa questão da Flávia, ela é mais um ponto, e eu posso até te dizer que eu tenho a alegria de ter sido a pessoa que entrevistou a Flávia nesses programas jornalísticos que a gente faz nas redes sociais. Fui eu e o Fernão Lara Mesquita, e eu estava em Israel, por coincidência. Ela me mandou uma mensagem me contando que tinha voltado do Brasil apavorada, porque ela foi fazer um tratamento dentário, visitar a família, e teve uma experiência traumática de descobrir que aquele órgão de inteligência, aliás, órgão esse pago com o nosso dinheiro, dos pagadores de impostos, que tinha sido contratado pelo TSE, essa estrutura estava rastreando as redes sociais e descobriu que ela tinha um tweet dela, tinha sido replicado, envolvido com aquela questão do próprio argentino, do Serimedo, tudo aquilo que estava acontecendo naquele período. Eles simplesmente acharam, não, derruba o perfil. E, como você sabe que o Twitter Files depois demonstrou, e ela mesma fala sobre isso, é que as ordens eram dadas ali pelo pessoal da equipe do Alexandre de Moraes, e eles não queriam nem saber, Paulo. Mandava o seguinte, derruba esse perfil, tira esse perfil do ar, por quê? Ordem judicial, e você não pode nos perguntar porque está em sigilo. Então você faz essa derrubada como se fosse algo que a própria plataforma decidiu. Por quê? Porque nós não podemos te dar os detalhes. E com isso as defesas não sabiam, ela teve as contas dela derrubadas, e, novamente, ficou sabendo que havia essa ordem de prisão meses depois. Então, esse caso, Paulo, é bem interessante porque é alguém que não é famoso, é alguém que não está envolvido com a política partidária, é alguém que, inclusive, não é jornalista, não fazia parte daquele, porque nós já tínhamos o Rodrigo Constantino, o Alan dos Santos, o Paulo Figueiredo, tantos outros, a própria Elisa Robson, todos eles estavam sofrendo pressão e estavam aqui nos Estados Unidos, mas ela, uma desconhecida, alguém que realmente, ela foi até mesária, ela fez uma manifestação, como muita gente fez, só que o algoritmo percebeu, como fala o meu amigo Jorge Serrão, o algoritmo sensor, né, que fica atrás das pessoas por ali, ele descobriu, eles automaticamente tiraram as suas redes, e quando ela foi ao Brasil, o que aconteceu? Eu ouso afirmar isso, ela sabe disso.
Essa ordem de prisão acabou acontecendo porque ela deu as entrevistas. Ela começou a fazer várias entrevistas, o pessoal falou, que é isso? Uma pessoa sendo perseguida por Alexandre de Moraes, e o que eles fizeram? Eles simplesmente forjaram algo ilegal, porque ela tem o nome de solteira no Brasil, com passaporte brasileiro, e tem o nome dela de casada aqui nos Estados Unidos com passaporte americano. Mas isso não tem problema nenhum, desde que você fale. E ela apresentou o passaporte brasileiro, apresentou o passaporte americano. Você sabe que quando a gente vem para os Estados Unidos, existem, entre as coisas que a gente preenche, perguntas se você teve outros nomes. Se você tem nomes de solteiro, se você teve... E não tem problema, desde que você explique. Ó, eu já tive esse nome, já tive esse outro aqui anterior, eu mudei, casei, divorciei, Você tem que explicar a sua história e aí você vai... E não tem problema nenhum. E quando ela foi ao consulado em Miami, Paulo, foi interessante porque o consulado também ficou com medo de dar informação. Essa tirania que a gente vive no Brasil é tão complicada que até o consulado teve que dizer para ela, olha, de fato o seu passaporte está aqui como cancelado e nós não temos autorização de emitir um outro. Então você veja que a coisa foi avançando tanto, só que agora se descobriu que a Flávia é cidadã americana há muitos anos. E tudo isso aconteceu em território americano, esse cerceamento da liberdade de expressão, a ordem de prisão, inclusive, e alegando que ela forjou, tinha um documento falsificado, não era nada falsificado, eram 2 documentos oficiais, sendo que um com nome de solteira e outro com nome de casado. Então é basicamente... E tem mais uma coisa, né? Para a nossa audiência saber, a lei americana permite que você mude de nome completamente a partir do momento que você se torna cidadão. Você pode escolher um outro nome, que não seja o seu de batismo. E ela poderia ter feito isso. Ela ainda usa o nome dela, mas, porém, o nome de casada. Mas ela poderia ter mudado o nome completamente. E como as autoridades brasileiras não devem saber disso, aí poderiam entender isso como um problema. Só para que você tenha uma ideia, eu... conheci uma pessoa nos Estados Unidos, né? Era um barbeiro, ele cortava meu cabelo, e o nome dele era Kevin Balboa. Aí eu perguntei a ele, Kevin Balboa, né? Em inglês, a gente conversando, né? Eu falei, Kevin Balboa, mas esse nome assim, rapaz, de onde é que sua mãe tirou esse nome? Ele falou, não é minha mãe que tirou esse nome, né? Eu sou cubano, nasci em Cuba e meu nome era Fidel Mendes. E aí, quando eu me tornei americano, eu não podia mais ter esse nome de Fidel, né, na minha vida. E aí escolheu Kevin Balboa. Kevin por causa de Kevin Costner e Balboa por causa de Rock Balboa. Ou seja, e mudou completamente de vida. E isso não tem nada de ilegal, Jess. Não tem, né? Já viu, eu pensei muitas vezes lá em mudar o meu nome, mas eu falei, não, como é que alguém vai me chamar de Alexander, por exemplo? Me chamou na rua por um nome que não seja o meu, como é que eu vou atender, né? Não estou acostumado. Aí fica o meu nome como Paulo mesmo. Mas, Gerson, olha, muito legal o nosso bate-papo. Eu queria saber o seguinte, segunda-feira nós estamos de volta e eu gostaria de comentar sobre alguma coisa interessante que o presidente americano estava discutindo na tarde de hoje, né? Na área financeira e econômica. O que seria isso, Gerson? Pois é, hoje foi um dia bastante movimentado, inclusive nos mercados financeiros, porque o presidente Trump ele fez uma reunião, essa reunião ela lida especificamente, ele fez várias movimentações durante a noite, inclusive com publicações, falando sobre uma reserva estratégica aqui nos Estados Unidos, utilizando criptoativos, em especial o Bitcoin, e falou sobre a forma como essa reserva seria feita, uma reserva do Tesouro. Isso é um ponto de inflexão grande que está acontecendo, ainda está sendo processado, e na segunda-feira a gente vai poder falar um pouquinho melhor sobre isso. Mas, de certa maneira, uma das coisas que me chamou a atenção foi o fato dele dizer que os Bitcoin apreendidos, ou seja, as pessoas pensam que o Bitcoin é uma criptomoeda que você pode utilizar para narcoterrorismo, para tráfico de drogas, e as pessoas mal sabem que, na verdade, a blockchain ela fica registrada publicamente e toda a operação ela é pública e rastreável, ao contrário do que o pessoal pensa. Então, existe sim uma quantidade gigantesca de ativos em Bitcoin que estão apreendidos e isso integrarão agora
o Tesouro. Só que ele colocou uma parte, que essa parte a gente semana que vem fala sobre isso, no qual ele cria também o que se chama de stockpiles, e também ele cria uma possibilidade de você ter mais bitcoins, desde que isso não seja feito pela compra ou utilizando o orçamento federal. Então, muita gente está especulando, você pode converter parte da base de ouro em Bitcoin, ou você pode utilizar como manobra financeira com outros países, ou você pode até mesmo fazer uma reforma tributária na qual o americano possa pagar impostos em Bitcoin, por exemplo. Ou seja, ele deixou aberta uma possibilidade grande, tudo leva a crer que isso terá reflexos. E no Brasil, como é que nós estamos? Nós temos o Drex, nós temos a nossa Central Bank Digital Currency, que foi criada ainda dentro do governo Bolsonaro, que é uma ideia interessante por um lado, mas extremamente perigosa quando cai nas mãos de governos inescrupulosos que queiram fazer o controle. Você sabe o debate que houve com o Pix, né? Você viu que o presidente do Banco Central agora fez uma retificação no Pix e teve o cuidado de dizer o seguinte, antes que o Nicolas faça outro vídeo daquele que viralize, eu vou explicar para vocês, olha, essa mudança no Pix agora é só para acertar a questão de segurança. Você vê que eles já estão mordidos, né, ali, e já ficam preocupados de qualquer coisa que eles fazem. Mas a verdade é que o Brasil está muito sofisticadamente avançado na área tecnológica bancária, mas o mundo hoje está migrando para finanças descentralizadas. E o Brasil não está preparado para isso, Paulo. A gente fala sobre isso melhor em um programa na semana que vem, que com certeza vai ser muito interessante. Tá bom, combinado. Um forte abraço, um bom fim de semana para você aí, Gerson. E qualquer coisa, você dá o grito por aí, que a gente entra e cobre. Abraço. Vamos sim. Vamos sim, se Deus quiser, semana que vem a gente tem novidades aí dos julgamentos, vamos ver o que o Supremo vai fazer, o que as defesas apresentaram. Eu já estive lendo ali as defesas de alguns dos militares que estão envolvidos, as defesas muito competentes, o que a gente lê ali realmente deixa o Supremo Tribunal Federal em muita dificuldade. Principalmente essa primeira turma, né, Paulo? Que você tem Flávio Dino, Zanin e Alexandre de Moraes ali, os três que qualquer estudante de direito minimamente saberia que estariam impedidos para votar qualquer coisa sobre esse assunto. Mas vamos ver, vamos ver o que vai acontecer. Semana que vem a gente vai entrar nesses assuntos com certeza. Tá certo. Gerson, então, muito obrigado e até semana que vem. Tchau. Até logo. E a gente fica por aqui com esse programa. Se você gostou, não deixe de dar um like, fazer os seus comentários e o mais importante, se inscrever se você ainda não for inscrito. Muita gente assiste o programa, mas ainda não se inscreve. Nós estamos tendo uma reação muito positiva, está subindo o número de inscritos, mas a gente precisa de mais. A gente precisa chegar a 1 milhão rapidinho. E quando a gente chegar a 1 milhão, eu garanto para vocês que nós vamos abrir aqui a placa de 1 milhão, aqui, fazendo uma grande festa com você, para que você também participe dessa nossa conquista. É toda nossa, sua e minha, tá bom? Um grande abraço, um bom fim de semana e a gente se vê de novo na segunda-feira. Até lá!